E aí, rapaziada, tudo beleza? Meu nome é Odair Seixas e você está no podcast do Triatlon de Boa. Nesse episódio eu conversei com a nutricionista e triatleta Isadora Rocha. Ela acabou de fazer uma prova na distância do Ironman, o Guerreiro de Ferro, e assim como eu, está se preparando para o Ironman Brasil, que deve acontecer em maio desse ano. Falamos sobre o início da carreira, falamos sobre os desafios de empreender, de criar filhos e treinar para o triatlon de longa distância, e falamos sobre vários conceitos da nutrição para o esporte. Falamos um pouquinho sobre low carb também, sobre o uso da gordura como fonte de energia. Foi uma conversa bastante interessante. Espero que você goste, e se por acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha com seus amigos e deixa seu joinha, beleza? E bora pro podcast. E aí, rapaziada, tudo certo? Gravando mais um podcast especial aqui, hoje com a convidada Isadora, que é, além de outras coisas, nutricionista esportiva, e foi a pessoa mais comentada assim, nos últimos 3 podcasts que eu gravei, que foi com o Topper, com os últimos 2, com o Topper, né, o Diego Januário, e o podcast que eu fiz com a Anne e com o Tuca. E todos os três são clientes, pacientes, eu não sei se é assim que chama, eu vou chamar de paciente, mas paciente. falaram muito bem de você. E aí, Isadora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco da nutrição, da minha experiência com o esporte. Fico muito agradecida pelo convite, assisti o podcast dos meninos, também sou muito grata a eles, assim, por tudo, né? A gente sabe que é uma parceria, uma amizade que a gente cria com o cliente para ter uma adesão melhor, e eles são pessoas com potencial muito grande, e eu fico muito lisonjeada de poder fazer o acompanhamento nutricional deles. Muito legal. E todos os outros, né, que eu atendo aqui também, falo assim, específico deles, que foram os que estiveram aqui ainda. Sim. E aí acabaram de falar também, né, no podcast. E tem outras pessoas que eu conheço, porque apesar do canal ser, não tem, como é que se diz? Não tem localização geográfica, né? É um conteúdo que está disponível para qualquer lugar do mundo. Mas a gente, pelo fato de eu morar e treinar em Maceió, a gente termina conhecendo mais os triatletas de Maceió, né? E aí eu conheço também várias outras pessoas que são acompanhadas por você. Mas então, Isadora, eu queria que, obviamente, a gente vai falar sobre vários assuntos, sobre o que você quiser falar, mas eu sempre gosto de saber 2 coisas antes até sobre profissão. Eu gosto de saber como que o triatlon passou a fazer parte da sua vida, né? E aí você se foi entrando aos poucos, né? Se foi um esporte de cada vez. Que eu comecei com corrida, depois é que eu resolvi fazer triatlon. E a segunda coisa que eu sempre fico curioso para saber é como é a rotina da pessoa, porque eu até hoje não falei ainda com nenhum triatleta profissional. Então, todo mundo que eu conversei tem que saber conciliar treinamento com profissão, com família. Me diz como é que o triatlon entrou na sua vida. Na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa que gosta de esporte, né? Desde a minha infância, eu sempre fui muito, eu não sei nem se incentivada, porque meus pais, eles não são de esporte, né? São de exercício, mas não de um esporte assim específico. Mas eu sempre fiz esporte durante a minha infância toda. Sempre fui aquela criança agitada. E na vida adulta, eu sempre gostei muito de fazer mountain bike.
Então, se for puxar para o lado do triatlo, eu acredito que eu comecei mesmo com mountain bike, fazendo corrida de aventura. E logo assim que a minha filha nasceu, eu parei de fazer tudo, né? Eu nem fazia mountain bike, nem fazia nenhuma caminhada. É assim, é algo que eu errei porque eu parei total, mas eu era muito medrosa e eu optei por viver a gestação sem fazer nenhum exercício. Hoje eu já penso diferente. E aí, depois que ela nasceu, eu voltei voltei muito rápido a fazer exercício e já, uns 2 meses depois, já fazia corrida. E aí, eu me desafiei a fazer meus primeiros 21. E aí, aconteceu de não ter, não rolou de viajar para fazer esses 21 e o challenge veio para cá, né? Sim. E aí eu disse, não, eu vou fazer o meu primeiro 21 aqui no challenge, vou montar uma equipe e fazer um revezamento. Aí fiz, por sinal, eu fiz 2 anos consecutivos esse mesmo revezamento. Mas aí depois que eu fiz o 21, aí eu recebi um convite do Marquinhos, ele é até conhecido também, ele fazia triatlo, deu uma parada, mas aí ele convidou um grupo, ele fez um grupo de atletas e chamou para correr a maratona em São Paulo. E aí eu disse, caramba, uma maratona, rapaz, vamos lá, né? Eu treinava na 3 Mais na época, com o Rafael Padilha. E aí eu acho que eu não tinha nem noção, na verdade, do que vinha pela frente. Mas aí eu disse, não, vamos, a gente com uma equipe, a gente fez um grupo de pessoas que nunca tinham feito e a gente treinava sempre junto e era um incentivando o outro. Hoje em dia a gente se tornou todo mundo amigo e aí, enfim, viajamos para São Paulo e fizemos a primeira maratona. E aí, quando terminou essa prova, eu fiquei pensando muito, eu fazia, meu Deus do céu, e agora eu vou mais para onde? Eu já corri 42. Meu joelho não aguenta mais correr do que isso. Eu estou aqui que não aguento fazer um agachamento, mal consigo andar. Eu vou me acabar com isso. Se eu continuar fazendo essas corridas longas, eu vou me arrebentar. Eu não tenho estrutura para isso. O que é que eu faço? E aí foi quando surgiu a ideia de fazer o triatlon, as provas curtinhas, né? Ia ter aqui em Salad, novamente. E tinha o sprint, geralmente era o triatlo curtinho no sábado e o triatlo maior no domingo. Aí eu disse, vou fazer esse triatlo curtinho. Eu já atendia alguns pacientes e até então não tinha tamanho da dimensão que é o esporte, né, do que é o triatlo. E eu disse, vou fazer essa prova curtinha e corro os 21 no domingo, no revezamento de novo. E aí foi entrando, né? Fiz o primeiro sprint e aí, pronto. Depois disso, fiquei encantada com o esporte, porque eu acho assim que para a estrutura corporal e mental é um conjunto de modalidades perfeito, né? Eu acho a combinação das atividades, para mim, particularmente, é perfeito, porque você trabalha, é como que você trabalha toda a sua parte cardiorrespiratória, você trabalha toda a parte muscular, você trabalha também muito a parte mental para poder juntar os 3. E aí eu fiquei encantada com a prova, curta mesmo, fiz bem. E aí foi quando eu resolvi mudar para Pix. E entrei em contato com o Visolac, meu treinador de fora, e combinei com ele, e desde lá, assim, nunca saí, já tem 5 anos que eu treino com ele, nunca tive pretensões, assim, de fazer um full. Eu sempre dizia, meu Deus, que loucura, passar o dia inteiro fazendo uma prova, que é isso? Eles são loucos, como é que o corpo aguenta? Então, assim, à medida que você vai treinando, você vai entendendo que você vai ficando capaz, né? Então, assim, eu tinha muito medo de treinar para um full. Eu acho que... Não era nem a prova, você tinha medo do treino?
É, e assim, conviver com uma pessoa que faz, já fez, também, isso ajuda muito, né? Porque lhe dá confiança e lhe dá espaço, assim, que você sabe que é uma coisa que atrapalha um pouco a rotina, e uma rotina normal, né? A gente não tem uma rotina normal. Então, quando você está com uma pessoa que também não tem essa rotina normal, digamos assim, também facilita você abdicar de algumas coisas. E aí, comecei a fazer 70.3. Eu fiz o meu 70.3 aqui até em Maceió. Ia fazer o meu primeiro aqui em Maceió. E aí eu disse, não, vou para Brasília, fazer um challenge lá, porque o que eu fizer de errado lá, aqui em Maceió, eu não posso passar vergonha. Eu vou errar lá e aqui eu vou acertar. E aí, dito e feito, né? Eu fui para Brasília, fui com 3 colegas daqui do triatlo também. Aí já não foi revezamento, foi sozinho. Não, eu já fui para fazer a prova completa. E aí eu fiz, e dito e feito, né? Eu, na minha primeira natação no lago, com roupa de borracha, eu passei mal, tive pânico. E depois saí para pedalar e correr, uma namorada. Mas, assim, foi incrível. Eu curti demais. E aí já comecei a treinar corrigindo mais os erros para poder fazer a prova de Maceió. Desde então, meu objetivo sempre era fazer 3 70.3 por ano. E nenhum até a pandemia acabar com a alegria. Me inscrevi para Floripa e o meu objetivo era fazer Florianópolis e infelizmente foi cancelado. E aí rolou o Guerreiros de Ferro, né, no final do ano. Eu nem pensei 2 vezes antes de fazer a inscrição. O pessoal até brincava muito assim, você é doida, vai fazer a primeira vez, vai fazer aqui nesse inferno. E assim, eu não me arrependo um segundo de nada, assim, foi muito interessante e não foi sofrido, né, graças a Deus o clima ajudou no dia. Foi ele falou que foi muita oração. Eu saí de casa me sentindo indo fazer um treino, porque não sei se porque a gente está acostumada a sair de um hotel, né, para fazer a prova, que já não está viajando, e aí você está saindo de casa, está indo no horário que você sempre vai treinar. Eu não senti aquele frio na barriga de antes. Eu me sinto mais frio na barriga nas outras provas que eu fiz do que aqui propriamente no Guerreiros, que foi uma prova bem maior. É aquela história que diz, o treino é sofrido e a prova é só alegria, né? Assim, eu sofri muito mais em treinos do que mesmo na prova, até porque eu treino muitas vezes aquilo que faz falta, que talvez para a Anne não faça, né? Para esses treinos longos, companhia assim, de grupo, né? A minha equipe, eu tenho uma certa dificuldade de a gente conseguir formar grupos para treinar longos juntos. Então, muitas vezes você se sente... eu já vi você várias vezes pedalando sozinha. Às vezes a gente estava pedalando mais... acha que até entrou no pelotão que eu tava. Aí pronto, isso daí para mim foi fundamental. Os meus treinos mais longos, eu atendi a Rita, acho que uns 4, 5 meses antes da prova, e eu já conhecia o ritmo dela, e eu disse, caramba, a Rita é um ritmo bom para eu fazer um longo, é uma companhia boa, vou me oferecer. E aí eu me ofereci mesmo, eu fui falar com ela, falei com esse tipo de autorização para participar dos longos com eles, e assim, foi extremamente fundamental aquilo ali para mim. Eu fiquei encantada com o pelotão deles, assim, eu gostei demais da companhia, do ritmo, e aquilo ali me ajudou a dirigir. Passa mais rápido, né? Passa rápido, agradável, é um ritmo que você não força tanto, nem é tão leve. Então, assim, é o meu ritmo, né? Eles até têm um ritmo um pouco mais forte, mas não é nada assim que me deixe tão exausta. E se torna agradável, porque quando você vai com um grupo, que é todo mundo muito forte, imagine você pedalar 5 horas ali só. Vai fazer um longo com a Anne. Vai fazer um longo com a Anne, pra você ver a sofrência. Aí pronto, aí deixa de ser prazeroso. E aí foi muito legal fazer esses treinos com eles. E acho que foi essencial, na verdade.
Massa. Teve uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que você falou agora. Que eu sempre pensei isso, mas as pessoas que eu convivo não concordam. Que isso não é uma rotina normal. Assim. É, Não pode as ser minhas normal. amigas dizem que não. As minhas amigas que não fazem o triatlo, elas reclamam assim muito, né? Primeiro dizem para de emagrecer, depois dizem você tá ficando louca. Mas assim, uma coisa que eu acho interessante é que eu não sei, talvez seja uma impressão minha. Os homens parecem ficar muito mais destruídos com o triatlon de longa distância. Isso tem algum fundamento ou é bobagem? Eu escuto muito assim, os treinadores falando que os meninos, eles são mais imprudentes, né? Eles primeiro que o homem tem mais força, né? O homem tem muito mais força, ele tem uma capacidade ali de performance bem maior, e eles são mais, não sei se mais ousados, eu digo, mas eles são mais, eu acho, mais imprudentes, mas aquela imprudência positiva, então eles arriscam mais, então, normalmente, você não vê mulher se arriscar tanto, assim, em prova, né? Algumas, assim, arriscam, tipo, assim, eu e a maioria das mulheres que eu atendo, elas não são pessoas assim de se arriscarem, tipo, eu vou ali, vou rasgar e o que der deu. São mais cautelosas e assim, Entendo. São mais pensantes, né? Pensam direitinho antes de arriscar alguma coisa. Faz como planejou, né? Não sai do plano, é verdade. O homem não. O homem, se você não ficar ali segurando, ele dá o máximo, seja o que Deus quiser. Então, eu acredito que seja mais por isso. Verdade. Isadora, quando você... outra coisa que eu achei interessante é que você falou que tinha medo, quando você engravidou, você tinha... pelo que eu entendi, você não queria fazer exercício durante a gestação, e hoje você pensa diferente. O que foi que mudou? Que você aprendeu? Ou que você... quais são as novas orientações? Uma mulher grávida hoje pode andar de bicicleta, correr? Até que ponto da gravidez, por exemplo? Eu acho que, no meu caso, foi mais falta de experiência mesmo, insegurança, aquele medo de... Não tive problema nenhum na gestação, mas assim, eu tinha medo de perder, eu não tinha coordenação para andar com aquele barrigão. Então, entendi. Assim, eu abria a geladeira, eu metia a porta na minha barriga, eu sentava na mesa para atender, eu batia a barriga na mesa. Nossa. Então, assim, eu andava praticamente segurando a barriga. Então, eu optei por curtir a gestação e me dediquei muito, eu atendi muito também durante o período gestacional, porque a gente sabe que profissional liberal para de atender, para de receber. Então, assim, eu precisei dar um gás durante os 9 meses para que eu pudesse me ausentar pelo menos uns 2 meses, 3, quando eu estivesse amamentando. Entendi. E aí eu me dediquei muito ao trabalho, faltou pouco tempo para atividade e eu optei por, quando eu tinha um tempo assim, eu digo, se essa menina não nascer agora, eu vou falir, porque quando eu passava era comprando alguma coisa e levando alguma coisa para casa, você vai ter que nascer logo. Mas assim, hoje em dia nem que eu pense diferente hoje, porque assim, mesmo eu não fazendo exercício, eu sempre orientei que todo mundo que praticasse exercício, já tivesse o hábito, continuasse, né? Esse aí é um princípio básico lá no consultório, você fazendo ou não atividade física, eu vou estar sempre incentivando você a fazer, orientando, ajudando. Então, assim, tem gente que entra lá na minha mesa e muitas não, mas assim, boas vezes dizem, você percebe que a pessoa não está nem tão interessada no cardápio, ela está precisando ali de um norte, né? O que é que ela faz de exercício, com quem faz, ela vai para onde. Então, lá é um princípio muito constante, eu orientar o paciente
como que ele vai iniciar o exercício, com quem, qual academia. Então, assim, eu vou tentando ajudar. É bem informal isso, na verdade. Né? No meio de uma conversa, assim, eu vou tentando ajudar aquela pessoa. Porque tem muita gente que a gente não sabe, né? Mas tem muita gente que é meio perdido nesse contexto, assim, e não tem noção de muita coisa. E aí eu estou sempre orientando. Então, na parte gestacional, eu sempre oriento a fazer exercício. Eu já tenho os personagens que eu indico para gestante. Eu estou sempre orientando. Isso é uma opção minha mesmo. Hoje em dia, até porque quando eu estava grávida, eu fazia só mountain bike e academia. Então, eu queria só fazer academia, né, uma caminhada, mas eu não fiz nada. E hoje em dia, pela rotina do triatlon, eu não me vejo grávida sem fazer nada, né? Então, assim, já é o segundo, a gente já tem mais segurança. Quando vier, né? Porque também nem tem planos. Sim. Não tenho planos para isso agora. Mas quando eu decidir, quando for a hora, eu pretendo não parar o esporte. Eu acho que ele é importante para a gestação, sim. Eu acho que você vem numa rotina ali muito intensa de treino, você não pode parar. Eu acho que não é saudável você parar a sua rotina de exercício durante uma gestação. Enfim, vamos ser diferente, né, agora? Porque só a gestação são 9 meses. Aí depois que estiver amamentando, aí pelo menos, aí hoje em dia, pelo menos 6 meses, né, amamentando. Às vezes é muito mais que isso. Os meus eu tenho 2, um de 10 e um de 4 anos. E os 2 mamaram, assim, parece que combinaram. Foram até o 8º mês e depois não quiseram mais. Eles mesmos decidiram que não queriam mais. Mas aí, se você for juntar 9 meses, né, mais 8 meses... 9 meses com mais o amamentando, aí... Aí juntar tudinho, chega perto de 2 anos sem nenhuma atividade. Tem que... porque, assim, eu acho que eu já falei sobre isso na live que eu fiz com a Fabi. A rotina da mãe é muito mais complicada. Então, às vezes, não é nem uma questão de não querer fazer atividade física, é que não sobra energia mesmo, né, para isso. Mas... Eu acho assim que a rotina materna, né, ela realmente é muito mais complicada. Mas eu acho que a mulher, ela consegue administrar isso muito melhor do que o homem. Então, eu não tenho dúvida. Pelo menos acho que a gente foi ensinada, assim, conduzida para isso, né? Não sei se é o meu jeito, a minha educação, mas, assim, eu consigo organizar diversas formas a minha rotina. Então, assim, quando a Júlia nasceu, para encaixar o meu horário de trabalho com a minha rotina de estar em casa e a minha rotina para fazer exercício, não foi fácil, não. Eu passei, assim, uns 2 anos mudando muito, assim, eu testava tudo. Se era melhor eu atender contínuo, sem parar para o almoço, se era melhor eu parar para o almoço e voltar para casa, depois voltar a trabalhar, se era melhor trabalhar dia sim, dia não. Então, assim, eu passei bem uns 2 anos para encaixar minha rotina, e até hoje isso não é fixo, eu estou sempre modificando. Inclusive, assim, eu modifiquei minha rotina de trabalho para poder ter essa facilidade, né, por conta da minha profissão. Então, para treinar para o Guerreiros, eu fixei alguns horários de atendimento ali, mudei minha rotina de trabalho para poder dar assistência nas coisas de casa, para organizar o treino, para ainda levar menino para natação, levar para brincar, porque agora também com essa pandemia atrapalhou um bocado, aula online. Então, assim, eu mudei minha rotina de trabalho para treinar para o Guerreiro, e inclusive agora em janeiro eu acabei de modificar novamente minha rotina de trabalho. Então, assim, eu já mudei de novo meus horários de atendimento para se preparar para a Floripa. Para me organizar para treinar para Floripa, para organizar, porque está com previsão já das aulas voltar agora no final de janeiro. E
assim, sempre tentando não deixar de ter atenção com a minha filha. Então, a minha rotina sempre assim, é sempre prioridade, é trabalho e ela, e depois o triatlo. Então, eu encaixo por último o triatlo nisso. Eu sempre organizo primeiro o meu trabalho e a minha filha. Depois eu vejo os meus horários, como eu vou encaixar para o triatlo. É mais fácil. Eu também. Ela já está numa idadezinha assim que cobra, né? Que cobra atenção, que quer estar sempre conversando, contando as coisas, se mostrando. E assim, eu trago muito trabalho para casa. E não é fácil trabalhar em casa. Às vezes, eu não sei se você já assistiu outros podcasts, mas o Pedro, meu filho mais novo, o mais velho não, ele sabe, na hora que eu tô gravando, ele não entra, mas o Pedro não tá nem aí. Às vezes ele... A minha, porque ela não tá em casa. Porque senão ela já tinha aparecido aqui umas 3 vezes. Pois é. Ô, Isadora, você trabalha hoje, a sua especialidade é o triatlon ou é só uma parte? Você trabalha mais com triatletas do que com outros esportes ou musculação? Eu me especializei, assim que eu me formei, eu me especializei em clínica, né? Porque eu acho que hoje em dia as pessoas pulam muito as etapas da parte nutricional. E eu, assim, não sei se eu fui a última geração a fazer isso, mas assim, eu curti todas as etapas da nutrição. Então, eu saí da faculdade, eu abracei tudo que aparecia. Então, eu trabalhei com merenda escolar, trabalhei com o posto de saúde, trabalhei com o serviço social, trabalhei no spa. Sempre fazia isso e consultório. Então, assim, eu comecei no consultório, no espaçozinho da Herbalife, e eram poucos atendimentos, mas assim, eu confesso que nunca eu precisei tirar R$1 para pagar o aluguel de uma sala. Então, assim, eu já cheguei a pagar o que eu recebia, mas graças a Deus eu nunca precisei investir, tirar do meu dinheiro para pagar aluguel de sala. E eu sempre tive, paralelo ao consultório, sempre abraçava outras áreas. A única coisa assim, que eu nunca gostei muito, mas já trabalhei, eu tentei fazer alguns trabalhos no hotel, no antigo Meliá, mas assim, nunca me identifiquei muito com a área da cozinha, mas não deixei nunca neguei também esse trabalho, mas não gostava. E eu, paralelo, já fazia minha especialidade em clínica, porque eu acho que antes de você atender, seja um corredor, um pessoal de triatlo, seja de academia, você primeiro precisa atender de forma clínica, né, o paciente. Então, eu fiz 2 anos, uma pós-graduação em clínica, e logo em seguida eu fiz a minha pós-graduação na nutrição esportiva, na Gama Filho, em Pernambuco. Legal. E assim, eu não tenho, a única restrição que eu tenho no consultório eu não atendo idoso com comorbidade que não sejam praticantes de atividade física. Então, assim, eu não atendo muito idoso, mas quando é um idoso que ele faz esporte, que tem que ver muito pessoal que corre, mais velho, né? Então, assim, é idoso. Se ele disser para mim que faz exercício ativo, eu abro uma exceção, mas não costumo atender idoso e criança. Quando é criança, eu também só atendo se fizer algum esporte, né? Porque às vezes tem as crianças que já fazem um esportezinho avançado. Mas se for iniciante de academia, aí eu sempre direciono para alguns colegas que eu já tenho lá, que são as que eu estou sempre indicando. Mas essa foi essa é uma decisão, porque eu percebi pelo que você falou que você sempre foi bem empreendedora, né? Quando você falou aí que nunca precisou tirar de um lugar para bancar a sala, para pagar aluguel, essas coisas, aí eu já vi que você já tem um lado empreendedor bastante forte.
Essa questão de você não atender idosos que não praticam esporte ou criança, isso é uma decisão de negócio ou não? Ou é pessoal? É uma decisão assim, pessoal. A minha especialidade, eu estudo tanto a clínica como a esportiva, a gente estuda da infância até a vida adulta. Mas eu optei por não atender crianças e idosos que não sejam esportistas, porque as referências para cardápio e para avaliação, elas são diferentes. Então, é algo que, assim, particularmente vai me demandar uma energia. E, assim, eu acho complicado você trabalhar com a tabela com 3 referências diferentes, tanto para macronutrientes como para necessidades e composição corporal. E fora que a nutrição, ela muda dia a dia, né? Igual a medicina, ela muda muito. Um dia uma coisa é aprovada, no outro dia ela é reprovada. E aí eu acho complicado você querer abraçar o mundo, né? Você querer se atualizar para a parte infantil, adulta e idoso. Então, assim, são campos totalmente diferentes. Assim, a prescrição e a conduta, ela é muito diferente. Então, eu optei por estar sempre me atualizando mais com adulto e esportistas mesmo, pessoal de academia que vem praticante de atividade física, mas sem precisar estar abrindo livros e artigos da parte infantil ou idosa. Tanto que hoje, se eu atender um paciente infantil ou idoso, por pedido mesmo da família, que lógico que às vezes você chega, eu atendo o pai, atendo a mãe, a irmã, aí chega o irmão, que é criança, a mãe quer que eu atendo, né? Não vou negar o atendimento a ele, mas assim, aí eu vou ter que fazer uma coisa assim, ter que parar para fazer uma leitura de algumas coisas para poder me relembrar as referências de criança como para poder fazer a prescrição do cardápio dele. Então, não dou conta de... no final das as contas... 3 fases da vida. Eu realmente assim, não dou conta de estudar os 3 e optei por... É questão de foco mesmo, né? De ser mais objetivo. Agora, assim, a parte clínica adulta, ela já demanda uma infinidade de assuntos. Então, assim, isso daí é algo que você tem que estar se atualizando sempre, né? Porque sempre chega um atleta, independente de ser atleta mesmo, porque eu atendo muito paciente de emagrecimento. E, assim, sempre chega alguém que é hipertenso, é diabético, é cardiopata, enxaqueca, é intolerante a tal alimento, é uma pessoa que tem problema de vaso vagal, então assim, tem muitas doenças, muitas patologias que a gente tem que estar, então assim, envolveu patologia no paciente, não tem para onde, você tem que correr para os artigos, para livro, você tem que realmente estudar, porque muda muito a conduta, né? Você não pode fixar uma conduta para atender. Eu não tenho conduta fixa para atender ninguém. Então, assim, eu boto a minha mão no fogo, sempre falo isso assim, com muito orgulho. Eu nunca, na minha vida, passei um cardápio igual para ninguém. Nem para a mesma pessoa, né? Você pode ir no meu consultório quantas vezes você for. Você nunca vai sair com um cardápio que você algum dia já fez, ou não corre nunca o risco de ser o cardápio igual de ninguém. Porque eu tenho isso em mim, assim, eu monto a dieta de cada um ali, digito item por item. Já fui muito criticada, assim, por colegas e orientada também por colegas para criar dietas padrões e ir ajustando, mas já tentei, né, confesso que já tentei criar condutas padrões e ir ajustando, mas é meu, assim, não funciona. Eu preciso entender a história ali da pessoa, entender toda a parte emocional, de rotina, gosto, tudo, até conseguir passar alguma coisa que eu imagino que ela consiga fazer. Entendi. Massa. Show de bola. Agora, Isadora, a gente está num canal de triatlon, então
é lógico que as maiores dúvidas que eu tenho com relação a triatlon, né? Então, tem várias coisas que eu tenho ouvido recentemente que parece interessante, né? E, inclusive, eu gravei um podcast com o Dr. João Vitor, que como é que eu explico? Ele se intitula biohacker, né? Eu não sei se você conhece esse termo, mas é basicamente de você usar algumas técnicas para melhorar a performance e tal. E uma das coisas que a gente conversou era sobre o uso da gordura como fonte de energia muito mais abundante do que o glicogênio. Isso para você faz sentido no triatlon, quando a pessoa pensa em performar, em tipo, querer fazer, pensando em tempo, em baixar tempo, essas coisas. Você acha que o que é que você acha, primeiro? O que é que você acha Primeiro que eu vi na sua bio que você colocou lá uma hashtag low carb, então tem alguma coisa a ver. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa visão. Eu sou, assim, em relação à utilização de gordura, já é um assunto novo, né? Tem poucos anos que esse assunto está sendo assim tão abordado, tão praticado, até porque alguns atletas profissionais mesmo já relataram sobre isso. E aí, quando um atleta profissional ele fala, então a notícia se espalha, né? Todo mundo quer fazer também. E assim, é uma estratégia eficiente, sim, principalmente para provas de longa distância. Hoje em dia, os estudos eles já mostram que em provas de longa distância, o atleta que ele sabe utilizar a gordura como fonte de energia, ele tem um diferencial, ele sai com uma vantagem na frente. Porém, como eu falei, né? O seu corpo ele precisa ter sido ensinado a fazer isso. Então, não é fácil ensinar o corpo a utilizar a gordura como fonte de energia. Muita gente acha que é treinar em jejum e aí o corpo já vai aprender a utilizar gordura como fonte de energia. E assim, não é tão simples, né? Envolve todo o cardápio do dia também. Mas isso daí já é bem abordado, que o atleta que ele treinou utilizar gordura para fornecer energia em provas longas, ele tem uma vantagem, sim, na frente de outras pessoas. E eu tento sempre estimular os meus pacientes a entrar nessa zona aí de queima de gordura, até porque a gente sabe que a gordura ela fornece 4 vezes mais energia, né? Então, assim, é muito mais energético. Eu estou sempre tentando ensinar, porque não é fácil você tratar com pessoas que têm a rotina de uma pessoa normal, né? Que sai do treino, acordar e comer um pãozinho. Vai trabalhar, às vezes não tem tempo direito de comer, ou chega em casa. Assim, eu tento encaixar o melhor possível. Se eu pegar um paciente que eu vejo que ele tem disponibilidade, ele tem organização, ele tem tempo, você vê que ele é disposto, você joga aí várias estratégias para ele aprender, o corpo dele aprender a utilizar a gordura para fornecer energia, e você percebe que ele adere fácil, que dá certo. Assim como eu já peguei várias também, que eu tento fazer isso, mas assim, a paciente, ela quer, mas ela não está disposta, né? Ela diz que está disposta, mas você passa a estratégia e a paciente não consegue fazer, você não pode culpar. Então, assim, tem que ser uma pessoa que já esteja numa rotina de treino encaixada. A pessoa ela precisa ter um certo condicionamento físico, porque até você aprender a utilizar a gordura como fonte de energia, você vai fazer uma restrição de carboidrato, então você tem que ter muita resistência para você suportar
treinar ali, tanto sem carboidrato, até seu corpo, eu sempre costumo dar o exemplo do carro sem gasolina, né? E ele começa a falhar, e morre, né? Ele não tem outra fonte de energia, só a gasolina. E a gente não, o corpo ele começa a falhar sem o combustível, né? Que é sem glicogênio muscular, sem carboidrato, ele vai começar a falhar, mas ele tem outra fonte de energia, né? Então, quando ele pega essa fonte de energia extra ali, ele vai dar aquela arrancada. Então, eu perco muito tempo na consulta explicando isso para algumas pessoas que eu quero que façam essa estratégia. E muitas vezes a adesão é ótima e muitas vezes não dá certo. Você tem que saber você já testou você vai passar isso. Se eu já testei? Sim. Em mim? Sim. Eu faço... não faço 100%, porque assim, eu não sou tão treinada para isso, mas assim, esses últimos 2 anos eu melhorei muito essa questão de utilizar a gordura para fornecer energia. Eu nunca medi, né, que a gente tem o aparelhozinho para medir cetose. Tem umas pacientes no consultório que nem tem assim tanta experiência de treino, mas que tem tanta disponibilidade que até medir cetose elas fazem, então assim, elas medem, mas assim, eu treino muito em jejum, eu faço treino longo em jejum, mas e não toma reduzir o carboidrato da alimentação, né, no dia a dia, eu tenho uma alimentação mais low carb, mas eu não consigo restringir tanto, né? Então, assim, algumas pessoas, citando aí de triatlo, você vê, eu já fiz estratégias alimentares, assim, com a Anne, que ela faz 100% aquilo ali. Então, assim, o que ela fez, o que eu passei para ela, eu não consigo fazer. Eu não tenho disponibilidade e não tenho energia para conseguir fazer o cardápio que eu já passei para ela algumas vezes, para a gente utilizar a gordura como fonte de energia. Outra atleta agora que eu peguei, que fez o Guerreiro, a Rita, né? Só que assim, a Anne, a gente fez a estratégia para rendimento. A Rita, a gente utilizou quase que a mesma estratégia, só que para emagrecimento. Então, assim, varia muito com a intensidade que a pessoa treina, com a rotina de treino da pessoa, com a composição corporal da pessoa. Então, assim, eu já utilizei a mesma estratégia alimentar com pessoas diferentes e para objetivos diferentes. Entendi. Eu hoje consigo me alimentar low carb, consigo treinar em jejum, até porque a melhor estratégia, na minha opinião, é fazer low carb com jejum. E assim, eu faço e oriento também o jejum intermitente, eu curto o jejum intermitente desde que você saiba se alimentar durante o período que você pode se alimentar. Mas essa parte cetogênica, por exemplo, é um tipo de cardápio que eu não prescrevo, não por nada, assim, não sou contra, mas assim, eu não faz parte da minha conduta, eu não prescrevo cetogênica e nunca fiz. Mas jejum eu gosto bastante, mas eu sempre explico no consultório, né? Porque você tem que explicar para o paciente, ele não pode achar que ele vai naquele treinar em jejum, comer menos carboidrato, né, durante o dia, e ele vai arrebentar no treino, porque ele já vai usar a gordura para fornecer energia, então ele vai ficar 4 vezes mais energético. Então, assim, não vai. Ele precisa entender que o corpo dele não sabe buscar essa energia. Então, assim, vai faltar energia. Você também precisa, além de explicar para ele, você precisa ver em que momento da periodização você pode introduzir esse tipo de estratégia alimentar. O período de base de treino, assim, ele é chave, né? Então, assim, é a melhor fase para você meter estratégias alimentares para forçar o paciente a perder gordura, a ensinar ele a usar fonte de gordura. Aí outras pessoas já preferem nesse período trabalhar mais o aumento da massa muscular. Então, assim, a nutrição esportiva tem uma variável muito grande, né? Uhum, então, é por isso que
tão individualizada. Eu trabalho de forma muito isolada, cada paciente e cada conduta. Ou seja, não é Eu para todo mundo. atualmente estou querendo perder gordura, né? Mas preciso voltar o fortalecimento, porque se você faz um trabalho para perder gordura e você não trabalha a sua massa muscular, você compromete a sua composição corporal em relação à massa muscular muitas vezes. Então, assim, o pessoal diz, dieta restrita, eu vou perder massa. A forma de você não perder massa, sempre oriento, é fazendo o fortalecimento, né? Estimulando ali a síntese proteica com a atividade física. Entendi. Aí, então, no caso, você acha que isso é muito individual, isso não vai funcionar para qualquer pessoa. A pessoa fazer essa dieta mais pensando, essa estratégia eu não quero mais depender do gel de carboidrato. Então, você acha que não é para qualquer pessoa? Ou o processo de adaptação é mais fácil para um do que para outros? Ou tem gente que definitivamente não é para isso? Não, o que acontece é o seguinte, você não vai ficar independente do uso do carboidrato. Você vai saber que, a partir do momento que você fez estratégias alimentares e você ensinou o seu corpo a usar gordura como fonte de energia, você tem duas fontes energéticas. Então, assim, não existe nenhum estudo que mostre que o carboidrato ele não é eficiente, que ele não é energético. A primeira fonte de energia para provas longas é o carboidrato. Então, assim, não quer dizer que você não vai usar carboidrato numa prova. Mas, assim, quer dizer que talvez em alguns treinos específicos você não vai utilizar carboidrato justamente para fazer esse treinamento nutricional, de utilizar gordura para fornecer energia. Mas você quer performar, você não, pelo menos eu, se o paciente ele quer performar, ele vai usar carboidrato. O diferencial é que numa prova longa, que o seu glicogênio muscular ele já vai estar esgotado, você vai conseguir utilizar a gordura para fornecer energia, independente do consumo do carboidrato ali que você está fazendo. Porque a gente sabe que o gel, ele faz você poupar o uso do glicogênio muscular, ele mantém ali a sua glicemia, dependendo da intensidade, porque se você tiver numa intensidade também muito alta, a sua glicemia não vai baixar, mas como quem você está usando numa prova muito longa, mesmo você utilizando carboidrato, você vai chegar uma hora que o seu glicogênio muscular ele vai estar praticamente vazio. Então, assim, quem sabe utilizar a segunda reserva energética não vai sentir tanto a falta do glicogênio muscular vazio, ele vai saber ter outra fonte de energia. O diferencial é esse, você não vai ficar sem carboidrato, não. É que eu tinha uma impressão que era assim, tipo, a partir do momento que pelo menos é uma impressão que eu tenho das vezes que eu quebrei, né? Porque eu acho que eu gasto muito rápido meu glicogênio. Acho que eu tenho uma reserva pequena. Mas uma coisa que eu percebo você até comentou um pouco sobre isso, quando a intensidade está um pouco acima, é como se ali começasse uma contagem regressiva para acabar o glicogênio e o corpo não tivesse, se você já usou glicogênio, então se vira aí com glicogênio, eu não vou saber virar a chave para gordura. Isso é treinável? Tipo, eu vou começar, a minha fonte de energia principal é o glicogênio, mas na hora que acabar, automaticamente assim, o corpo já não sente aquela diferença? Ou isso é assim que funciona ou não? Eu não entendi muito bem a pergunta. Deixa eu explicar assim, com coisas que eu já fiz, né? Que eu já corri ultramaratona e terminei inteiro, né? Ultramaratona não é aquelas duplas maratonas, a maior que eu corri foi de 56. Mas assim, sempre naquele passozinho bem maroto, entendeu? Num pace bem de boa, assim, mas sem preocupar com o tempo.
E aí a impressão que dá é que, tipo, naquele ritmo eu até conseguiria passar dos 56, entendeu? Mas se acelera um pouquinho, é como se, pronto, agora eu estou gastando energia de uma maneira que não dá para segurar muito tempo. E aí, se eu acabar, assim, eu sair da minha zona de conforto, aí acabou. E aí eu não consigo mais voltar para o ritmo tranquilo que eu conseguia manter por muito tempo. Não sei se eu consegui Entendi. ser mais claro. Mas aí, né, nesse seu caso específico, talvez seja o... Não sei, porque assim, como eu não conheço a sua rotina, a sua alimentação, não sei se seria isso, mas o que pode ser é que você não tenha uma ingesta adequada de carboidrato durante o dia, e aí você não consegue ter uma reserva boa de glicogênio muscular, e aí você treina com baixa intensidade, 2, 3 horas, não sente nada, mas talvez se você treinar 1 hora com intensidade, você não tendo uma boa reserva de glicogênio muscular, você não vai conseguir executar o treino. Então, assim, talvez o que lhe falte é uma adequada alimentação ao longo do dia e não carboidrato no treino, entendeu? Entendi. Porque se você não tiver uma boa reserva de glicogênio muscular, você pode tomar 2 gel de uma vez. Não vai lhe dar força, né? O gel que você toma ali no treino, ele não é para lhe dar força. Ele é para poupar o uso do glicogênio muscular para que você fique mais econômico com sua própria energia. Entendi. Você consegue... Não, entendi. Você consegue dizer para um paciente, assim, é uma curiosidade que eu tenho, não sei nem se tem qualquer pertinência. Você consegue entender com alguma maneira de testar, porque cada pessoa toma o gel com um determinado intervalo, né? Tipo, tem como você saber de quanto em quanto tempo, ou isso é na tentativa e erro? Não, existe a referência padrão, né, de ingesta de carboidrato de 30 a 60 gramas por hora de exercício. A recomendação padrão é essa. E aí a gente parte para aquela questão da individualidade, de qual é o objetivo daquela pessoa, né? Como é que é a alimentação dela durante o dia. Então, assim, se for uma pessoa que, por exemplo, ela está com a ingestão alimentar baixa, ela está com restrição de carboidrato, porque ela quer perder peso, a gente está diminuindo a caloria da alimentação dela, então ela está com menos energia sendo ofertada. E aí ela vai fazer um treino de bicicleta lá de 3 horas. Então, assim, eu não costumo, dependendo da pessoa, né? Porque em relação a isso, eu sou muito... na verdade, eu acredito que eu passo muita confiança para o paciente, porque muitas vezes eu digo, não, você vai fazer assim, você vai conseguir, você vai sentir menos força, menos energia, mas o objetivo agora não é força, é emagrecimento. E muitas vezes eu sei que uma pessoa que está ali com uma restrição alimentar grande, já vem perdendo muito peso, então, assim, eu não vou deixar com que ela durante o treino sofra também, sentir falta de força, falta de energia. E aí você também precisa trabalhar o emocional do paciente. Se você vê que ele já tá sendo para ele um sacrifício muito grande, seguir o cardápio durante o dia, ele já está ficando com uma certa fome, uma irritabilidade. Eu não vou deixar ele sofrer no treino, né? Outras pessoas, às vezes, é melhor que você alimente melhor durante o dia e deixe sofrer mais no treino, que aí, no caso, os homens, né? O homem é mais fácil você fazer isso, deixar ele sofrer mais no treino e, durante o dia, deixar ele mais alimentado. A mulher já é mais diferente. A mulher, você consegue deixar ela com a restrição alimentar maior e durante o treino deixar ela com menos sofrimento, porque se juntar os dois, então assim, tem que ter uma pessoa que tenha uma resistência, um condicionamento e um emocional muito bom para você saber que já está com dificuldade durante o dia, já está meio impaciente, e aí vai treinar, o treino sai todo do jeito que você não quer, você começa a ficar desanimado. Então, assim, a última coisa que eu quero é deixar o paciente desanimado. Então, existe um momento para cada coisa, né?
eu estou sempre conversando com o paciente em acompanhamento no WhatsApp e estou sempre... eu não costumo ficar perguntando como ele está, como o meu treinador faz assim comigo, né? Eu prefiro que ele venha... Eu termino esquecendo, né? Tantas pessoas terminam esquecendo. Então, assim, eu deixo essa responsabilidade para ele. Igual, se você sentir alguma coisa, alguma dificuldade, qualquer coisa, você fala comigo no WhatsApp. Aí a gente vai conversando. O que não pode deixar desanimar, né? Eu tenho uma dúvida aqui de um amigo. O povo fala assim, né? Quando você não quer dizer que foi você, ou foi um amigo, mas na verdade é a dúvida de uma amiga que mandou, como eu falei, né? A gente tem um grupo lá no Discord e aí as pessoas colaboram com os podcasts. A pergunta é sobre a importância do jantar na véspera de um treino longo, ou de um treino intervalado com muita intensidade. Qual é a... Isso aí eu imagino que, como ela falou do jantar, eu imagino que ela treina logo cedinho, né? Qual se você pode falar alguma coisa sobre... A outra coisa que ela perguntou também foi sobre jejum intermitente, sobre a adaptação, mas você já falou bastante sobre essa estratégia, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, pode acrescentar. A primeira coisa que eu queria saber era sobre essa questão da refeição na véspera de um treino longo ou de um treino intenso. Qual é a importância dessa refeição? A pessoa que perguntou, ela até provavelmente ela é bem... Eu acho que ela entende um pouco assim, da parte nutricional. Você vê que é uma pergunta com fundamento. Sim. Então, assim, para as duas coisas que ela falou, tanto para um treino longo como para um treino um pouco mais longo, com intensidade, para os dois, o jantar ele é fundamental. Se você quiser rendimento. Entendeu? Então, se você quiser render, então você precisa encher o tanque. Então, você tem que jantar carboidrato, fazer reserva de glicogênio, e aí, se você for fazer um treino curto com intensidade, você não precisa nem comer quando acordar. Você vai só com a sua reserva, até porque é um tipo de treino que você vai utilizar mais glicogênio muscular. Se você quiser poupar o seu glicogênio muscular, você se alimenta antes, mas não tem necessidade. Você não vai desmaiar, porque não comeu. E para o treino longo, quase que a mesma coisa também, encher o tanque ali de noite. Eu costumo dizer que coma alguma coisa antes do treino longo, primeiro para você poupar o glicogênio muscular por um tempo, porque é uma distância maior. Segundo, muitas vezes, porque para poupar o tempo da fome, né? Então, assim, dependendo da pessoa, se não comer antes, vai treinar e fica com fome. E aí tem gente que aí parte para aquela individualidade, né? Tem gente que tem paciente com fome, tem gente que se ficar com fome, para no meio do treino, no primeiro posto, e come qualquer besteira, e qualquer porcaria. Eu não faço isso. E tem gente que não come, só suplementa e se sente bem, chega morrendo de fome e come quando chega. Então, dependendo da individualidade de cada um, mas assim, de regra, o que mais acontece é você encher o tanque à noite e comer alguma coisa antes de treinar de manhã, com carboidrato para o treino longo, e no treino curto com intensidade, o ideal é que você vá em jejum, né? Porque dependendo também de quanto, a gente tem o costume aqui de comer e já sair para treinar, então não dá tempo nem de fazer a digestão, aí dependendo da intensidade do treino, principalmente por corrida, você fica com aquela comida aqui até voltando, né, no meio de um estímulo. Mais ou menos assim. Agora, se é uma pessoa que ela está com estratégia alimentar para perder gordura, para utilizar gordura como fonte de energia, pensando em rendimento, como eu falei ali, como a gente vem conversando um pouco antes, aí já muda tudo, né? Porque aí já não é tão interessante que essa pessoa chegue no treino com o tanque tão cheio. Entendi. Entendeu? Então, a gente joga aí outras estratégias para a janta, não com tanto carboidrato, nem tanto índice glicêmico alto.
Mas mais ou menos é assim que funciona. Entendi. Isadora, para gente finalizar, eu queria saber dos seus planos no triatlon. Eu sei que você vai fazer a prova o Ironman Brasil, né, em Florianópolis, e depois quais são os planos? Como atleta, não como nutricionista. Eu, na verdade, sinceramente falando assim, eu acredito que não tenha essa prova de Florianópolis, mas vamos treinar para isso. Digamos que tenha. E aí vamos para Florianópolis. Eu pretendo fazer o 70.3 em Maceió. Os Olímpicos aqui todos, né? O do Alagoano, pretendo fazer todos. E a prova de Maceió. Provavelmente eu vou encerrar em Maceió, o 70.3, e ficar depois nas etapas do Alagoano. Para esse ano, eu acho que é o que vai rolar isso, é o full e o 70.3. Se por acaso não tiver, porque também a prova de Florianópolis ela pode ser mudada de data, né? Pode ser adiada. Fica uma interrogação danada, assim, para a gente saber como conduzir o treino. Mas é isso eu deixo por conta do meu treinador. Cada um com seu problema, né? Ele que entenda ainda como é que ele vai periodizar, porque é lógico que ele sabe que existe essa probabilidade de mudança de data também. Eu faço que botar ali na planilha e, assim, pronto. Meu plano é esse. O full de Florianópolis, que, assim, hoje em dia virou um sonho, né? Não era um sonho. Hoje em dia virou um sonho. Talvez até pela dificuldade de 2020, porque não teve, né? Ficou aquela frustração. E agora ela virou um sonho, virou um objetivo, assim, eu quero fazer essa prova. Então, assim, eu tenho vários outros planos para minha vida depois que eu concluir essa prova. E vamos aguardar aí na esperança de ter, né? Massa, Eu também não tô achando que a maior possibilidade vai ser adiar para o segundo semestre de novo, né? Porque, enfim, pelos motivos que todo mundo já sabe. Mas aí você, pelo que eu entendi, você pretende depois, independente da data, depois do Ironman Brasil, você vai dar uma pausa no full ou não? Pretende fazer pelo menos um todo ano? Rapaz, eu confesso que eu gostei muito dos treinos. Eu me identifiquei muito com a rotina de treino para full, que eu não esperava me identificar com isso. Aí a questão também que eu falei, talvez por ter uma pessoa com você, né, tá com tudo sempre, também com a mesma rotina, e aí tornou tudo muito mais interessante. Puxou outro, né? Ficou tudo mais interessante, foi mais prazeroso, embora eu só consigo treinar junto com ele na fase de período de base, né? Depois cada um faz seu treino, mas assim, só o fato de sair de casa, chegar junto, tá ali se organizando para dormir cedo, comprar as coisas da suplementação. Então, assim, tem 2 meses ali na periodização que você vive para isso. Então, assim, eu vivia para trabalhar e sair para comprar suplementação e comida. Velho, teve uma hora assim, eu disse, eu tô que não aguento mais encher garrafa para fazer o treino de sábado. Então, você já começa a ficar um pouco impaciente com as atividades diárias. E, assim, é a única coisa que me preocupa, porque eu fico impaciente, eu não quero ter pouca disponibilidade para minha filha. Então, assim, eu achei só que em algumas fases eu tive pouca paciência, né? E até tempo mesmo, né? Porque, tipo, sexta de tarde que você pode estar levando a sua filha para ir para um passeio assim, legal, eu estava na Erva Doce, no Mundo Verde, comprando gel, bisnaguinha, fazendo sanduíche, enchendo as garrafas. Então, assim, isso aí, se eu conseguir nessa próxima periodização organizar melhor, eu acredito que eu ainda faça outra prova e, assim, não sei se mais outras e outras, mas, assim, se eu conseguir me organizar melhor, eu faço outra. Muito legal. Isadora, gostei muito da nossa conversa. Você falou muitas coisas bem interessantes. Eu queria para finalizar, que você mandasse aí
um recado para quem está pensando em fazer provas mais longas, independente do esporte. Tem bastante pessoas da corrida também que acompanham o canal e o podcast. Queria que você mandasse aí uma mensagem para a gente encerrar. A minha mensagem é que eu sempre digo no consultório, eu acho assim, que tudo é possível, né? Então, assim, eu comecei a corrida correndo 5 quilômetros, correndo e andando, e eu sempre fui muito curiosa, e ainda sou, eu sou muito curiosa no consultório, às vezes eu pergunto coisas que não tem nada a ver com a consulta, mas assim, eu me aprofundo muito ali na rotina e nas coisas do paciente. Então, assim, eu estou sempre tirando proveito de algum paciente, de certa forma, isso também trazendo para mim. Eu comecei a correr 5, foi com a conversa com o paciente que eu me desafiei a correr 8, e aí corri 10, fui para 20. Assim, eu sempre comecei progressivo, nunca parei. Eu acho que a gente precisa ter uma constância. E eu acho que para qualquer modalidade esportiva ou qualquer tipo de exercício físico, seja crossfit, sua corrida ou sua academia, ou triatlo, você precisa ter disciplina, né? Você precisa ter organização e você precisa tornar essa rotina fácil e prazerosa para que você consiga dar continuidade. Quando você se desorganiza, quando você não consegue encaixar as coisas bem, é quando começa a ficar desprazeroso. E aí, muitas vezes, eu conheço várias pessoas assim que condenam a rotina do triatlo, né? Fala muito, triatlo é coisa para quem tem tempo, é coisa para quem tem dinheiro que é para treinar e não trabalhar. E assim, escuto de tudo, né? A gente sabe que as piadinhas são muitas, mas isso aí não é verdade, né? Eu sou a prova que isso não é verdade. Tem vários pacientes no meu consultório que conseguem provar que isso não é verdade, mas assim, em relação à disciplina, né? Força de vontade, perseverança, constância, isso daí que são qualidades que tornam uma pessoa melhor para a vida, né? Independente do esporte. Então, é uma coisa que é muito presente na vida do triatleta. Então, se você tiver disciplina, organização e força de vontade, você chega na distância que você quiser, porque você vai conseguir treinar. O treino ele é fundamental e a constância no treino é o que faz você crescer, o que faz você evoluir. Então, você não vai pedalar 180 se você não começar pedalando 40, 50, 60, 70. Então, assim, eu cheguei nos 200 de treino, mas confesso que já cheguei nos 100 e disse, aqui é meu limite. Então, assim, o limite não tem limite, né? O limite muda, né? É a sua mente. Então, se você tem vontade de fazer uma prova longa de triatlo, você procure um acompanhamento nutricional e uma pessoa que mantenha o seu nível energético alto durante o dia, porque a gente sabe que existem alguns momentos que o nível de energia durante o dia ele cai. Então, que tenha uma alimentação saudável, tenha um bom treinador, né? Busque dentro de você aí essa disciplina e essa força de vontade e você persevere nos treinos, que você consegue sim. Valeu, muito obrigado. Foi uma hora e um pouquinho aí de muito legal, muito conhecimento. Isadora, obrigado pelo convite. Agradecer massa. Também a Jutuca e a Anne e o Topper, né? Que falaram tanto, que ficou essa curiosidade, vamos chamar. E aí, muito obrigada pelo convite, obrigada pelos elogios, né? Eu ouvi o podcast de todo mundo. E, assim, admiro todos, tanto que vieram aqui como os que ainda não vieram. Então, assim, todos os meus pacientes têm minha admiração. E obrigada aí por tudo. Valeu. Obrigado, Isadora, e tamo junto. Valeu, Tchau. Rapaziada. Dá um tchauzinho aí, um joinha para dar um print aqui. Valeu, Isadora. Abraço. Tchau.